Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, né? É o 21 de novembro de 2021. Mais uma vez e sempre, graças a Deus, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelo livramento, pelo entendimento, né? Pela igreja, pelos irmãos, né? Pela comunidade, pela palavra, pelo evangelho e por tudo mais que ele tem feito nas nossas vidas. E estamos aí, né, irmãos? Em perseverança, né? Em vigilância, procurando aí os caminhos, as veredas direitas, né? Das virgens prudentes, que nos deixaram aí o seu exemplo, né? E também o seu legado, né? Para que pudéssemos conhecer, né? Os tesouros da palavra, né? O grande tesouro, né? Do Deus de Israel, que é o seu Filho Jesus Cristo e a sua palavra, né? A verdade, o caminho e a vida e amém, né? Vamos continuar aqui com o Tertuliano, defensor aí da igreja, né? Na época da perseguição. Então ele, nos seus escritos, ele fala também sobre a igreja, né? Ele diz que a igreja é a mãe, que saiu da chaga do lado de Cristo, como Eva saiu da costela de Adão, guardiã da fé e da revelação, né? Tertuliano, né, no fim da sua vida, ele abraçou o montanismo, né? Montanismo. Quando a gente falar das heresias, nós vamos ver o que é isso aí, né? Mas nós vamos ter alguma ideia do que é isso aí. Então ele abandonou, ao que parece, ele abandonou o ensino dos apóstolos e se engajou aí no montanismo. Esse montanismo era o quê? Era uma doutrina, né, que surgiu entre um grupo de cristãos, ou que se diziam cristãos, né, que pregava o ascetismo, né, que é o quê? Pregava o isolamento, né, nos desertos, nas cavernas, né, não é isso? E que gerou aí esses conventos, né, essas coisas aí que depois nós vamos ver, né? E outra coisa que o montanismo defendia era a castidade durante o casamento, né? A pessoa se casava e era obrigada a manter a castidade. Proibição de segundas núpcias, né? A pessoa não poderia casar a segunda vez, caso acabasse o casamento dela, né? E não comiam carne, né? Não comiam carne de animais, eles só se alimentavam de vegetais secos, né? Que os seus seguidores se oferecem também voluntariamente, e os seus seguidores, ó, eles se ofereciam voluntariamente para serem martirizados, né? Porque na perseguição, né, os perseguidores martirizavam, né, as pessoas, matavam, torturavam, né, torturavam e matavam. Então eles se ofereciam, né, ele pregava isso, defendia isso, pregava isso. Que, né, os defensores lá do montanismo deviam se entregar ao martírio, né, e eles se julgavam inspirados pelo Espírito Santo, né, em oposição aos demais cristãos considerados racionalistas. Então era uma teoria, né, era uma doutrina, uma filosofia que era contrária, né, ao Evangelho. Porque o Evangelho nunca exigiu isso de ninguém, né, esse tipo de coisa.
Então ele é tido também como uma das pessoas que iniciou aí esse negócio chamado teologia, né? Ele era um filósofo, né? Mas ele era contra a filosofia, mas ele acabou, né, dando os primeiros passos para a criação aí dessa coisa chamada teologia. Então ele cria o termo Eucaristia, né? Todos os irmãos sabem o que é, né? Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças, né? E para ele a Eucaristia é o que ele ensinava? Que a Eucaristia era o sacrifício de Jesus Cristo, a renovação do sacrifício de Jesus Cristo, né? Depois passou a ser a missa, né? Nós vamos ver isso aí. E ele era também um milenarista, né? Como também a igreja é milenarista, né? Claro. O que é milenarista? É o reino dos 1000 anos, né? O reino de Jesus Cristo durante os 1000 anos. Porque nós cremos em tudo que está escrito, e João, e não só João, como também todos os profetas falaram desse milênio, né? Quando Jesus Cristo virá governar os 1000 anos aqui na Terra. Também ele introduziu, né, o termo das Trinitas, né? Da Trindade, né? Que é um termo que vem do grego chamado a tríade. Então essa teoria da Trindade começa ali com Tertuliano, né? Conforme nós vamos ver mais para frente. E estamos vendo já, né? Que foi um termo utilizado por Teófilo de Antioquia, antes de Tertuliano, para se referir a Deus, né? O Logos de Deus, que é Jesus, e a Sofia de Deus, que é o Espírito Santo. Então veja bem, ó, antes do Tertuliano, né? Um tal de Teófilo de Antioquia, ele já utilizava esses termos, né? E aí o Tertuliano abraçou esses termos, né? A Trindade. Ele diz o quê? O que é a Trindade? Ele se refere a Deus o Pai, né? Certo? Ele diz que existe o Pai, existe o Logos de Deus. Logos significa verbo, né? A palavra, né? A palavra grega veio para o português. Então ele diz que o Logos de Deus é Jesus, e a Sofia de Deus, quer dizer, a sabedoria de Deus é o Espírito Santo. Então essa aí, né? Essa é a teoria aí deles, principalmente do Tertuliano, do Teófilo e de outros, né? Que nós vamos ver aí para frente. Então nós estamos vendo, né, irmãos, que essa doutrina maligna, né, de perversão do Evangelho, ela está começando a permear, né? Algumas igrejas, algumas comunidades, né, que estavam ouvindo, né, determinadas pessoas que tinham até boas intenções, né, que era o caso de defender, né, os cristãos da perseguição, da matança, né, e de tudo aquilo que a gente já viu aí, né. Então, o que acontece? O Tertuliano, ele era um filósofo, como todos os outros, né, apologistas e defensores da fé, como também os polemistas, né, aqueles que foram polemizar contra as heresias, né, certo? Eles eram todos filósofos, e aí eles creram no Evangelho, e ao que parece, alguns deles não se converteram, né? Ou seja, não jogaram fora o que tinha na cabeça e colocaram no lugar o Evangelho. Então o Tertuliano era um filósofo, era um advogado, né? Ele era o conhecedor das leis romanas, né? Certo? E a sua principal obra, né, de combate à perseguição chama-se Apologeticum, em latim, né? Ou apologética, né? Onde ele faz o quê? A pergunta fatal aos juízes romanos. Ele faz uma pergunta: como podem julgar o que não conhecem?
não conhecem os cristãos e os condenam, né? Então essa é a primeira, digamos assim, primeira grande pergunta que ele faz aos juízes, aos romanos, aos perseguidores da igreja. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós nesse dia.